Café Corporativo, um oferecimento de Icamp Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. E o nosso café corporativo de hoje, aqui à distância, através de uma plataforma de conferências com 3 convidados, 3 pessoas que já são nossas amigas aqui, nossos amigos aqui do Café Corporativo, já estiveram aqui mais de uma vez, Orlando Merluzzi, Luiz Arthur Nogueira e Maurício Lousada. Muito obrigado por terem vindo, meus queridos. Prazer é nosso. Por terem vindo não, né? Por terem nos atendido virtualmente. Uma grande honra estar aqui no Café Corporativo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação, um abraço virtual a todos aí. Pois é. O prazer é nosso. Nossos convidados de hoje, Orlando Merluzzi, CEO da M68, é um ex-executivo de multinacionais. Luiz Arthur Nogueira, um dos maiores economistas do Brasil. Maurício Lousada, palestrante internacional com grande atuação na área de segurança comportamental. São 3 pessoas que eu confio muito, 3 pessoas que eu trago aqui para minha casa e levo para a casa de vocês, porque eu sei que eles vão trazer coisas boas e coisas válidas. E o assunto de hoje não poderia ser outro que nosso confinamento, a situação que nós estamos vivendo hoje, que muitos discutem se devemos ficar em casa, se devemos voltar a trabalhar, o que faremos com a economia, o que faremos com as pessoas. E esse nosso encontro aqui vai ser um encontro para a gente levar um pouco de palavras positivas para as pessoas que estão em casa nos assistindo. A pergunta que eu faço, como que vocês estão se sentindo nesse momento aqui, meus amigos? Bom dia a todos. Nós estamos vivendo um momento, eu diria que é um momento de ouro, porque é um momento de mudança, né? Então a gente começam a surgir aquelas perguntas, o que vem depois? Nós estamos confinados, mas nós estamos trabalhando, nós estamos na ativa, nós descobrimos outras formas de trabalho, descobrimos ferramentas que a gente não conhecia, né? Isso trouxe ainda muito mais dinamismo, trouxe uma flexibilização nos negócios, na forma de fazer negócios, né? Eu estou me sentindo muito bem, Aguinaldo, respondendo a pergunta. Estou me sentindo bem porque eu estou vendo algo diferente, algo muito positivo. E fica aquela pergunta, né? Como é que o mundo vai voltar depois disso tudo? Como as empresas vão voltar, né? Como que as pessoas vão voltar nas empresas depois desse momento? Até queria ouvir um pouco dos colegas, do Luiz, do Maurício, o que eles pensam nisso? Como é que o mundo vai voltar depois disso? Como que a gestão vai voltar depois disso? Vai mudar? O que vai acontecer? Como que o mundo volta, Luiz Arthur? Essa é uma ótima pergunta, Aguinaldo. Primeiro, assim, eu estou tranquilo. No meu caso, talvez o impacto da quarentena seja melhor, porque eu há 2 anos tive uma mudança de carreira e eu já trabalho home office há 2 anos e viajo muito por conta de palestras, né, na área de economia. Então, para mim, o impacto é menor. Estou sentindo menos, talvez, do que pessoas que estão ainda habituadas a sair todo dia para o trabalho. Agora, quanto a esse retorno, acho que esse é um debate muito relevante, porque a crise e o confinamento estão mostrando para a gente que há outras formas de a gente exercer o trabalho, né? Um exemplo concreto, com certeza, é o home office, né? Muitas empresas que antes relutavam em colocar seus trabalhadores para trabalhar home office, hoje perceberam que isso é possível. E outras também, não é, Aguinaldo? Já perceberam também que não vai dar certo o home office, já estão medindo a produtividade dos trabalhadores e já perceberam o seguinte: a hora que acabar a quarentena, vamos trazer todo mundo de volta para a empresa porque não deu certo. Então, acho que não há uma regra fixa. Para uma parte da sociedade, a gente vai incorporar a tecnologia, vai incorporar o trabalho à distância, a gente vai até se deslocar menos. Para outra parte da sociedade, eu acho que o confinamento, a quarentena, mostraram que realmente o que funciona é o trabalho dentro do escritório, dentro de uma loja, dentro de uma fábrica, porque é nesse tipo de ambiente que alguns trabalhadores são realmente muito produtivos. Perfeito. Maurício, como que você está vendo esse momento todo aí? Será que na área de segurança nós vamos ter algum tipo de interferência dessa quarentena e pós-quarentena? Bom, primeiro, o impacto pessoal para mim foi muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, no ano passado eu dormi apenas 32 noites na minha casa, fazendo palestras pelo Brasil.
só nesse período de quarentena eu vou dormir na minha casa o equivalente ao que levaria 2 anos para dormir aqui. Então, você imagina como isso impacta a vida de uma pessoa que está acostumada, tem uma rotina, mas, por outro lado, tem me ensinado muito sobre a importância de conviver com as pessoas, sobre fazer as coisas que nós precisamos fazer. Eu estou colocando em ordem, Aguinaldo, aquilo que eu sempre disse que eu não tinha tempo para fazer. E agora eu comecei a fazer. Sabe uma coisa que eu descobri? Que talvez um pouco do que faltava para mim não era tempo, era disciplina, porque hoje eu tenho tempo e às vezes no final do dia eu chego à conclusão de que eu não fiz o que eu poderia ter feito. Então, estou aprendendo uma lição forte de disciplina. Acho que o impacto no mundo, você perguntou com relação à segurança, né? Eu trabalho muito com essa segurança comportamental, é enorme. Sem dúvida, pessoas que estão mais focadas na área de segurança, que sabem cumprir regras, procedimentos, cuidar uns dos outros, são pessoas que estão mais protegidas nesse momento da exposição ao coronavírus. E como que isso vai acabar? Como é que a gente vai voltar? Bom, talvez a minha resposta seja um pouco mais individualizada, nem tanto para o mundo. Como nós iremos voltar para o mundo? O que nós vamos aprender nesse tempo de quarentena que nos fará seres humanos melhores? Não basta simplesmente você sair da tua casa, você precisa sair melhor do que você ficou esse tempo dentro da sua casa. E eu te pergunto, Maurício, aproveitando, você acredita que corre o risco da gente não aprender nada com tudo isso? Algumas pessoas, com certeza, não aprenderão nada. Algumas pessoas sairão dessa experiência com a sensação de que, puxa, que perda de tempo. Mas isso tem muito a ver com a atitude, com as decisões que essa pessoa tomou no período da quarentena. É uma questão de escolha. É nós que escolhemos se vamos aprender ou não. Acho que a grande maioria vai aprender alguma coisa, mas não há dúvida que tem gente que vai sair da mesma forma que entrou. Economicamente, vamos aprender, né, Luiz? A gente vai aprender a guardar mais dinheiro, até por uma necessidade. Será que esse aprendizado fica depois? Fica sim, Aguinaldo. Eu acho que essa é uma grande oportunidade da crise. Uma boa parte da sociedade perdeu renda, né? Seja porque é um microempreendedor, seja porque é um autônomo, e essas pessoas tiveram que se reinventar, reunir a família, debater o assunto dinheiro, que é um grande tabu. Eu diria que antes da crise, Aguinaldo, o brasileiro não conversava sobre dinheiro. E agora, na crise, por conta da queda da receita, da queda do salário, enfim, a família tem menos dinheiro, as pessoas foram obrigadas a falar de dinheiro dentro de casa. E esse ensinamento, esse debate, essa educação financeira vai ficar para sempre, inclusive no cenário pós-crise. Muito bom. Agora eu pergunto aqui para o Orlando. Orlando, nós, por muito tempo, a gente foi indisciplinado financeiramente, né? Tinha aquele negócio lá que o chefe da família não falava a respeito de dinheiro com os familiares. Isso talvez mude, não é verdade? Talvez aproxime mais as famílias. Tinha aquele pai de família meio durão, meio brucutu, que não queria falar sobre amor, sobre relacionamento. Será que isso muda? Não, eu tenho dito que o Brasil tem um problema crônico, que é a questão da educação básica deficiente. O meu medo é quando a gente passa por situações como essa, como nós comentamos agora, e as pessoas não aprendem, né? Agora, veja, o que o Luiz está fazendo é a educação básica. A educação financeira é um subproduto, é um filhote da educação básica. A educação financeira é tão importante quanto. Eu acho até que a educação financeira tinha que entrar na pré-escola já, né? As crianças deveriam já entender a questão da educação financeira. Porque é impressionante como nós temos visto que aparentemente são pouquíssimas pessoas no mundo que estavam preparadas para essa situação. Hoje, quanta gente em 1 mês, 2 meses já teve um colapso financeiro em um período que nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Quanto tempo vai levar isso? A quarentena para nós, quarentena pode demorar 2, 3 meses, né? Eu até estava ouvindo o Maurício falar e eu sempre que eu vejo o Maurício, eu lembro de uma palestra que eu assisti dele, fantástica, que foi a palestra mais impressionista que eu já assisti, né? Impressionismo, aquele impressionismo do Claude Debussy, viu, Maurício? Que aquele final daquela palestra me deixa maravilhado. Nem vou falar para não dar aqui um spoiler. Mas o que é um confinamento, né, Maurício? Para quem passou pelo que o Maurício passou. Se tem alguém para falar aqui o que se pode aprender com o confinamento, é ele. E ele não só aprendeu, como está ensinando as pessoas. Eu queria só fazer assim uma chamada aqui, depois eu volto a palavra para o Orlando, que nós estamos hoje num confinamento que nós podemos decidir se nós ficamos em casa ou se nós não ficamos em casa, não é verdade? A autoridade diz que eu tenho que ficar em casa, mas de repente eu vou lá e desrespeito e vou para a rua.
E se fosse uma guerra? E se fosse um terremoto? Se fosse um fenômeno natural? Eu seria obrigado a realmente me confinar e talvez não fosse no conforto da minha casa, não é? Por menos confortável que algumas residências sejam, elas têm um determinado conforto, uma segurança. Mas, Então, pode falar, Orlando. não, mas eu imagino que essa situação agora, alguns aprenderam, como nós comentamos aqui, nós conhecemos um mundo novo, mas outras pessoas acabaram entrando em zona de conforto, né? E você sabe que quando você entra em zona de conforto, para sair dela não é uma coisa tão fácil. E mais uma pergunta que eu quero colocar aqui para a gente poder discutir um pouquinho é: quanto tempo, quando as pessoas voltarem ao mundo normal, quando voltarem ao trabalho, quanto tempo vai demorar esse processo? Eu acho que vai de 1 a 2 anos para o mundo voltar à normalidade. De 1 a 2 anos. Mas eu acho que é isso. O mundo vai voltar, as pessoas vão passar por uma ressaca. A ressaca de sair desse ambiente que nós estamos, até da zona de conforto e da segurança que você mencionou, Aguinaldo, que nós estamos numa guerra, mas não está explodindo bomba, não é verdade? Então, teremos uma ressaca e vai demorar um pouco para o mundo voltar à normalidade. Muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, nós vamos ver o comercial da ICAMP e na volta a gente dá sequência aqui ao nosso Café Corporativo de hoje. Vou te dar 3 dicas importantes para se defender da concorrência. Primeira delas, consulte um profissional. Somos especialistas e podemos esclarecer muitas dúvidas. Segunda dica, pesquise se a sua pretensão não viola o direito de terceiro. E por último, não divulgue informação do seu negócio sem pedido ou pretensão de registro ou sem um acordo de confidencialidade. Quer saber mais? Eu sou Fernanda Emerenciano, advogada especialista em propriedade intelectual. De volta aqui ao nosso Café Corporativo no segundo bloco, depois de ver o comercial da ICAMP, eu quero dizer que vocês todos vão receber aqui uma canequinha da ICAMP nas casas de vocês. Tão logo seja possível a gente entregar, tá bom? Mas nós agradecemos aí o nosso patrocinador, nosso parceiro, doutor Adalto, doutora Fernanda, pela oportunidade que nos dá de levar 3 pessoas como vocês até a casa do nosso telespectador. E falando em levar as pessoas até a casa, nós falamos sobre um assunto agora no primeiro bloco que, para quem não conhece o tema, pode não ter feito muito sentido. Mas o Maurício Lousada, ele tem um histórico muito interessante que ele ficou preso por 2 dias numa caverna, né, Maurício? Tem semelhança ao que nós estamos vivendo hoje? Muito bom. Primeiro, Orlando, muito obrigado, né, pela referência a essa história. Essa história tem uma relação muito direta com esse momento que a gente vive de confinamento. Eu e mais 4 amigos ficamos perdidos dentro de uma caverna em 1998 por 44 horas. E ali nós tivemos que aprender lições de sobrevivência, foco, resiliência, análise de risco. Acho que tudo isso que nós estamos aprendendo dentro do nosso confinamento. E acho que a coisa mais importante que nós aprendemos ali é que a verdadeira caverna que nós estivemos visitando não era a caverna física onde nós nos perdemos, mas uma caverna que existe dentro de cada um de nós. Esse período também serve para um momento de autorreflexão, de conhecimento. Portanto, eu acho que essa relação se faz muito forte nesse sentido. Também agradecer aqui a ICAMP pela caneca, estou ansioso por recebê-la. Muito bom. Agora, eu pergunto, Luiz Arthur Nogueira, como é que fica essa situação? O empresário hoje que está aí descapitalizado, eventualmente até já buscou aí existem algumas linhas de crédito, BNDES, linha de crédito para folha de pagamento, né? Mas como que ele se garante? Como que ele imagina que ele vai pagar essa linha de crédito, uma vez que ele talvez esteja tão descapitalizado no momento que a gente já estava ameaçando sair de uma crise, né? Como é que vai ser isso? Exatamente, Aguinaldo. Primeiro, agradeço também a ICAMP pela canequinha, vou aguardar ansiosamente. O empresário, de fato, tem que proteger o caixa da empresa, Aguinaldo. A regra agora é tentar ter caixa. Como as vendas vão cair, se é que já não despencaram, né, na realidade da maioria dos empresários, então acessar essas linhas que o governo está oferecendo, seja através do BNDES ou dos principais bancos, é um bom caminho, porque são juros baixos. Isso vai dar um fôlego para a empresa enfrentar esse período da quarentena. Agora, fundamental, Aguinaldo, do ponto de vista social, é o empresário, na medida do possível, é claro, evitar demissões. Porque quanto mais demissões a gente tiver, pior vai ser a recuperação econômica.
porque não haverá recuperação econômica se não houver lá na frente consumidores com renda para consumir. E o governo tem de inundar a economia com dinheiro, sim, para salvar as empresas, principalmente as pequenas, micro e médias empresas, porque também não haverá recuperação econômica se não houver setor produtivo lá na frente para produzir. Então, eu diria que tem que fazer esses dois balanços. O governo salva empresas e as empresas salvam empregos. Se todo mundo der uma cota de contribuição, nós teremos uma perspectiva de retomada econômica já a partir do segundo semestre. E, em poucas palavras, o governo vai fazer isso como? Ele vai aumentar a dívida pública? Perfeitamente. Nesse momento, ninguém está preocupado com responsabilidade fiscal e está certo, é hora de gastar mesmo. O governo vai aumentar a dívida pública, vai emitir título público e vai pegar esse dinheiro e injetar na economia, de diversas formas, desde o cheque de R$600 diretamente para a população, seja através da isenção de impostos para empresas ou de uma carência, ou seja, a empresa paga o imposto de hoje apenas daqui 3, 4, 5, 6 meses, ou seja, através de linhas de crédito com juros bem pequenos para poder dar um fôlego financeiro para os empresários. Nós temos hoje uma recessão econômica com impacto social muito grande e essa é a prioridade, proteger empresas e a população mais carente. Depois a gente resolve dívida pública, resolve inflação da melhor forma possível. A urgência são pessoas e empresas, esse tem que ser o foco do governo. Fazer uma coisa de cada vez, né? Exatamente. Tá bom. Eu recentemente publiquei uma frase nas minhas redes sociais que eu acho que retrata um pouco isso, né? Agora é hora de nós cuidarmos uns dos outros. Depois, juntos, a gente vai cuidar desse recomeço. É isso aí. Muito bom, Maurício. Perfeito a sua colocação. Aliás, eu gosto muito das suas colocações na internet, porque você fala das pessoas com um cuidado maravilhoso. É isso aí. Assim que é isso que eu gosto em você. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que o ser humano tem que ser o foco das ações, né? É claro que quando a gente fala em salvar a economia, a gente tem um economista aqui que é um dos maiores especialistas do Brasil. Aliás, essas dicas incríveis do Luiz Arthur Nogueira, muito obrigado. Mas é claro que quando você salva a economia, você também está salvando os seres humanos, né? Não há a menor dúvida. Porém, a gente vive um momento em que a nossa crise é humanitária, é uma crise humanitária no mundo todo. Mas também, pela primeira vez, o mundo todo está unido numa guerra contra um único inimigo. É a primeira vez na história do mundo que todo mundo se une para combater um único inimigo. Então, esse é um momento ímpar na história da humanidade. Ou seja, o inimigo está lá fora, né? O inimigo está lá aí. fora, todos vocês concordam. Orlando, como é que o empresário vai fazer agora até uma certa reengenharia, né? Diferente daquela que nós tivemos aí há 30 anos atrás, mas como que o empresário vai fazer? Ele vai voltar, ele vai ter uma equipe grande, que talvez ele consiga operar com menos pessoas, mas ele não quer demitir, como é que ele faz? Bom, essa reengenharia que nós tivemos no começo dos anos 90 foi um fracasso, porque depois nós tivemos que, eu vivi ela, depois nós tivemos que reengenheirar a reengenharia, porque aquela ideia de processos, de descobrir novos processos e novas formas de fazer as coisas, se resumiu em fazer downsizing nas empresas e demitir as pessoas. E depois nós vimos que isso não funcionou. Então, agora, o processo é outro. É uma grande oportunidade. Uma coisa que eu vejo, Luiz, eu falo muito sobre clima organizacional, o Aguinaldo, a gente trabalha com o clima organizacional. As pessoas devem voltar com um elemento de insegurança. Insegurança no ambiente profissional, insegurança no emprego, na vida mesmo, porque isso tudo gera uma certa insegurança. Como eu falei, isso vai demorar algum tempo para voltar. Essa insegurança vai afetar diretamente o clima organizacional. Isso é uma das coisas que precisa ser muito bem trabalhada pelos empresários. Manter o moral da equipe, manter as pessoas com o sistema de ativação reticular funcionando. Eu estou vendo atrás ali o Fusca Azul, viu, o Aguinaldo? Esse é o sistema de ativação reticular que você fala muito bem. É o Fusca Azul que está ali, né? Está pequenininho, mas estou vendo o Fusca Azul. Fala um pouquinho dele para a gente. Então, essa é a grande oportunidade. Manter o moral da equipe elevado, manter o clima organizacional, cuidar dos elementos que fazem o clima organizacional ficar coeso, para que a empresa possa avançar nesse novo mundo, com esses novos processos. Eu acredito que esse é o momento que o empresário e aquele que é empreendedor trabalhando dentro da empresa do outro, ou seja, o colaborador, que esteja atento às oportunidades, aos fuscas que vão passar na rua, né?
que esteja atento a todas as oportunidades que vão surgir, porque vão surgir oportunidades, porque todas as vezes que a economia entra em colapso, ou não sei se a palavra é colapso, Luiz, mas todos os momentos que a sociedade se fragiliza, as peças trocam de lugar. Agora, o mais importante de tudo, eu acho que isso aí o Maurício talvez falasse, mas é que se você em algum momento estiver numa situação mais favorecida, cuide dos demais, porque não existe sociedade que não tenha pessoas trabalhando, que não tenham pessoas bem. O Luiz Arthur Nogueira, economista, aquele cara que provavelmente seja acusado por muitos de só pensar em números, ele está aqui falando para nós o que agora? Precisamos cuidar das pessoas, porque não é o governo que produz. O governo não produz nada. Quem produz são as pessoas, né? E então você que é funcionário de uma empresa, deixe de ser funcionário no sentido de simplesmente funcionar e passe a ser colaborador no sentido de colaborar, tá? E você que é empresário, realmente empreenda. Esse é o momento. Maurício, como que você vê essa questão das pessoas, meu querido? Olha, hoje nós vemos uma situação que ninguém tem controle sobre o que está acontecendo. Quem se achava no controle teve que aprender uma grande lição. Nós não estamos no controle de nada. E o resultado disso é que as pessoas começaram a agir em coisas em que elas poderiam se sentir um pouquinho melhor no controle. Você vê, por exemplo, situações onde pessoas estão ajudando umas às outras. Nós vemos, por exemplo, pessoas dando lanches para profissionais da área de saúde, ambulâncias que podem passar em drive-thru e não pagar pelo lanche, companhias aéreas dando passagens para médicos. Ou seja, essas coisas que estão no controle, muitas vezes agora favorecem outras pessoas. Por isso nós estamos vendo ações onde existe uma ajuda mútua, onde existe essa preocupação humana. Então, no momento em que você sente que você não tem o controle sobre o todo, você começa a fazer coisas que te passam a ter uma sensação, pelo menos, de controle sobre aquela micro situação. E ajudar os outros é algo que ainda está sob o nosso controle. Por isso que eu acho que uma situação como essa traz tanto da humanidade de cada um de nós aflora, faz com que nós possamos sentir que cuidar do outro é algo que ainda está sob o nosso controle. Não, é isso mesmo. O Losada tocou numa questão importante que o Orlando também mencionou. Quando o ser humano perde o controle, ele perde um pouco da previsibilidade. E acho que uma coisa que incomoda as pessoas nessa quarentena é a falta de previsibilidade de quando as coisas voltarão ao normal, entre aspas, seja qual for esse normal, né? E aqui eu quero fazer o Data Nogueira, quero fazer uma rápida pesquisa com vocês, porque esse termômetro, para mim, para a economia, é fundamental, porque economia depende da confiança dos consumidores. Vou começar com o Aguinaldo. Resposta rápida, me dá um mês do ano. Quando que você, Aguinaldo, acha que você voltará a frequentar uma sala de cinema lotada e vai ficar tranquilo se eventualmente alguém ao seu lado espirrar e esse espirro não vai gerar um pânico do tipo, meu Deus, coronavírus dentro da sala de cinema? Em que mês você acha que você voltará a uma sala de cinema? Eu queria responder maio já, mas aí você começou a falar de tranquilidade, vou jogar para julho. Orlando? Eu lá para metade do ano que vem, viu? O Losada? Eu estou no meio termo. Eu acho que para outubro, novembro, nós voltaremos com um pouco mais de tranquilidade. Voltaremos antes mais espaçados. Poltrona sim, poltrona não. Poltrona sim, poltrona não. Eu estou mais na linha do Losada, nem tão cedo quanto Aguinaldo, nem tão tarde quanto Orlando. Mas por que essa resposta ela é simbólica? Porque ela reflete o nosso grau de confiança de sair de casa e começar a frequentar ambientes fechados. Eu citei a sala de cinema, que é um evento, é um local muito fechado, mas isso vale, por exemplo, um shopping center. Não adianta o shopping center reabrir amanhã se as pessoas não tiverem coragem de entrar no shopping center. Então, o funcionamento da economia depende que as pessoas tenham confiança de que houve um controle da pandemia do coronavírus. Mas, Luiz, um dos setores muito importantes da economia que precisa ser olhado com carinho e que tem que voltar é o setor de eventos. Porque o evento faz parte da economia, o evento traz conhecimento, o evento traz atualização, o evento faz as pessoas estarem atualizadas e pensarem muitas vezes adiante. Então, essa ideia que o Losada deu para o setor de eventos é muito importante. Porque se nós levarmos aquilo que eu e o Aguinaldo falamos que é lá para o ano que vem, o setor de eventos, o nosso setor, conferências, palestras, ele vai ficar para quando? Quando não há essa necessidade. Essa ideia que o Losada deu, poltrona sim, poltrona não, em pouco tempo, traz de volta o setor de eventos, que é muito importante para a economia também. Muito
Muito bom. Nós, infelizmente, chegamos aqui ao final do nosso tempo, do nosso café corporativo. Eu ficaria conversando com vocês o dia inteiro. Aliás, se vocês quiserem ficar aí na tela, a gente continua conversando o dia inteiro. Mas para o nosso telespectador, infelizmente, nós temos o tempo limitado. Agradeço a todos que assistiram ao nosso café corporativo dessa semana. Peço para que estejam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube e no nosso Facebook, e já mando um grande abraço para a família de vocês todos e de vocês, meus convidados. Maurício, manda um abraço para a família. Luiz Arthur, mesma coisa, manda um abraço para a família. E grande Orlando Merluzzi, também manda um abraço para a sua família. Eu que agradeço e transmito meu abraço virtual a todos e a todas as famílias também. Eu agradeço também, Aguinaldo, o convite. É um prazer estar com esses amigos. Grande abraço para todo mundo. Uma grande honra ter estado aqui mais uma vez no Café Corporativo com você, Aguinaldo Oliveira, e junto com essas duas feras, Orlando Merluzzi e Luiz Arthur Nogueira. Que honra! Tá, um abração para todos, então. E até a próxima semana aqui no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento de Icamp Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência.